Olá, sejam bem-vindos. Buenas noites para a Espanha, good night for some of you, e hoje ficamos com boa tarde para todas, todos e todes no Brasil e com Ciência em Café em português. Meu nome é Júlia Terra, eu sou doutoranda na Universidade Nacional da Irlanda, em Galway, e colaboradora externa do Laboratório COEDPA. E em nome de toda a equipe de nossos parceiros, eu agradeço a presença de vocês. O Laboratório COEDPA é parte do INDEX, o Instituto Universitário de Desenvolvimento Social Sustentável, e através dele é que podemos colocar em prática iniciativas como essa. O Ciência e Café, para os que são novos aqui, que não estiveram nos nossos passados eventos, é uma iniciativa que busca levar o conhecimento técnico-científico para a nossa sociedade de uma maneira simples, aproximando a ciência e a pesquisa das nossas conversas do dia a dia. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Educação Ambiental, celebrado hoje, e o Dia Internacional da Educação, celebrado no último dia 24. E por isso recebemos aqui a Gabriela, a professora Gabriela Correia. Ela é mestre em Engenharia Ambiental pela UERJ, ela é engenheira e gestora ambiental e técnica de meio ambiente pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Hoje ela atua como professora e coordenadora dos cursos no Centro Universitário Celso Lisboa, e ela foi convidada porque ela possui larga experiência atuando com a educação ambiental para diversos públicos. Antes de mais nada, eu peço a vocês que mantenham os microfones silenciados, por favor. Aqui no chat eu coloquei já as informações, os nossos contatos e um link do Slido, que é a plataforma que nós utilizamos para poder que vocês participem, que vocês enviem perguntas e tudo mais. Então, por favor, tem aqui, é muito simples, é só utilizar a hashtag que está aqui na nossa informação. O link também tem o link do LinkedIn para contatos com a professora Gabriela e as nossas mídias sociais. Nós vamos começar com algumas perguntas pré-selecionadas que foram enviadas pela equipe e por outras pessoas nas nossas páginas, e conforme o evento segue, nós vamos introduzindo as perguntas que forem enviadas e vamos tentando até o final responder ao máximo de perguntas enviadas pelo público. Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Eu acho que a gente pode começar com o básico, né? Então, eu queria saber para você qual é a principal ligação entre a educação ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, a educação ambiental... Tá dando retorno para vocês também? Eu estou escutando um retorno. Para mim parece que está bem o som. Está bem para vocês? Tá, qualquer coisa avisem no chat. Por favor, participe. Desculpa, vamos lá. Respondendo a pergunta. A principal ligação, acho que entre a educação ambiental e as ODS é que eu acho que a educação ambiental é uma ferramenta, né, para alcançar algumas das ODS, né, algumas dessas metas propostas. E aí eu queria destacar algumas aqui que eu acho que andam muito junto com a educação ambiental que eu acredito, né? Nós temos o objetivo 3, vou começar pelo objetivo 3, que é sobre assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos e todas em todas as idades. E aí, quando a gente vai para aquelas metas, as submetas, a gente vem falando sobre poluição, né? Sobre a borda da contaminação, poluição do ar, solo e água e doenças transmitidas pela água. E eu acho que todas essas questões de saúde têm muito a ver com o meio ambiente, porque é o meio pelo qual isso se propaga, né? Então, pessoas com uma consciência sobre o meio ambiente, sobre os danos que elas causam físicas, né? Mas o sistema que a gente está, as empresas, enfim, até o poder público, qual é o poder de atuação dele, o que ele pode fazer para impedir ou não, ela atua diretamente ali, de conseguir fazer pessoas conscientes para lutar por esses padrões, né, de contaminação, de poluição, para que isso seja respeitado, né? Na verdade, os padrões para que não haja contaminação e poluição. Eu também queria destacar o objetivo 10, que fala sobre reduzir a desigualdade dentro dos países. E sobre isso eu queria falar que, como o meio ambiente, ele é um fator de desigualdade, né? Sobre aonde uma pessoa está, a gente pode pensar no termo racismo ambiental, que eu não sei se todos conhecem esse termo, mas ele é um termo que veio dos Estados Unidos, aqui no Brasil veio como racismo ambiental, depois mudou para desigualdade, injustiça ambiental, desculpa, mas fala sobre isso, como o local onde uma pessoa está afeta toda a qualidade de vida dela, né? E como pessoas mais vulneráveis estão em locais
onde o meio ambiente também é mais vulnerável, né? Aqui no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, então aqui a gente tem muita questão das favelas, então elas estão em topos de morros, estão sujeitas a deslizamentos, que infelizmente também são comuns no Rio de Janeiro, por causa da quantidade de chuva que nós temos e da falta de segurança, né, nessas casas. Podem ser em áreas alagadiças também, que vão ter outros problemas, né? A gente teve também aqui no Rio de Janeiro, enfim, dando exemplos locais, mas eu acredito que em todos os locais você pode aplicar e você vai perceber que existe isso onde você mora, onde você estuda, que a gente existiu aqui em Niterói, o Morro do Bumba, que foi um morro que foi construído em cima de um lixão. E as pessoas não tinham conhecimento, de um antigo lixão, né? As pessoas não tinham esse conhecimento, então construíram suas casas ali e veio a desabar, não por causa de uma enchente em si, de uma grande chuva, mas por conta desse solo que ele estava, né? Então, a desigualdade também, o meio ambiente também está inserido nessa desigualdade que as pessoas enfrentam. Eu traria essa linguagem da mistura da educação ambiental, dos ODS, com a saúde e com o desenvolvimento, né? A gente sempre fala muito de desenvolvimento sustentável. Educação ambiental está ligada a tudo isso, a pessoa se conscientizar do local onde ela está e assim buscar ter essa ação política ou pelo seu consumo, enfim, tem vários meios de você colocar em exercício o que você aprende com a educação ambiental, com a consciência ambiental, né? O objetivo 12 fala sobre assegurar padrões de produção e consumo sustentável, então aí também fala sobre o nível do consumidor. E como é que a gente sabe, como consumidor, como a gente assegura padrões sustentáveis? Através da consciência ambiental, através da educação ambiental, que você consegue identificar ali os perigos, a poluição que tem aquele produto, os impactos no geral, né? Positivos e negativos, e aí poder avaliar como você vai fazer o seu consumo e poder pressionar as empresas por causa disso. E eu queria destacar mais dois, rapidinho, que são o objetivo 4.7, que ele fala sobre garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessários para promover um desenvolvimento sustentável, né? Então, esse eu acho que é o mais claro de todos, né? Que aí sim, então, essa relação direta entre eles, de que nos objetivos de desenvolvimento sustentável há essa premissa de você, a todos os alunos, né, adquirir conhecimentos e habilidades para promover. Então, você não só ensina sobre o meio ambiente, a pessoa tem uma educação ambiental, quanto ela passar a ser promotor daquilo, né, que é um segundo passo. E eu queria destacar também o 12.8, que é até 2013, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informações relevantes e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Então, o outro aí, não só os alunos, porque muitas vezes, quando a gente fala educação ambiental, a gente pensa em escola, né? A gente pensa em ensino formal, mas não é só no ensino formal que a educação ambiental ela tá. Então, aí, outra ligação direta entre os ODS e a educação ambiental. Então, acho que é isso. A educação ambiental atua como ferramenta para alcançar todos esses objetivos. Bom, isso aí já é uma outra pergunta, né? Que a gente já pode entrar depois, mais uma temática interessante, mas dentro desse universo dos ODS e das experiências, eu acho que seria legal você contar para a gente se você tem alguma experiência específica que você gostaria de dividir com a gente. Eu vou olhar aqui o meu tempo como tá, vou acompanhando ao longo da resposta, mas eu queria contar duas histórias. Vou focar na primeira, mas se der tempo a gente passa rapidinho pela segunda. Porque eu queria contar sobre uma prática dentro de um espaço de escola, entre quatro paredes, e uma fora, né? Vou começar por dentro, porque, como eu falei, o que as pessoas mais, quando pensam em educação ambiental, é nisso que elas pensam. Então, vou começar por essa. Que, durante um ano, eu fiz um trabalho voluntário como professora de educação ambiental numa creche, com crianças no Morro do Borel, um morro aqui no Rio de Janeiro, uma favela aqui do Rio de Janeiro, com crianças de 2,5 a 5 anos. E é muito legal desde essa época, elas já são capazes de absorver conhecimentos profundos. Então, foi durante um ano falando sobre isso, e o tema do ano foi crise hídrica. A gente no Rio de Janeiro tinha há pouco tempo passado por uma crise hídrica, então eu decidi fazer esse tema com crianças bem novinhas. Então, eu trabalhei da seguinte forma. Eu olhava as datas ambientais que tem naquele mês, por exemplo, o dia da água, o dia da terra, o dia da árvore, enfim, olhava essas datas e a gente trabalhava 3 semanas, era um trabalho de uma vez por semana. 3 semanas a gente trabalhava sobre esse tema,
aquela data específica daquele mês, e no quarta semana a gente aplicava. O que isso tem a ver com a crise hídrica, né? Então, é uma coisa muito profunda. Crise hídrica, discutir crise hídrica é uma coisa muito profunda, com muitas vertentes, e por isso foi possível relacionar com tantos outros conhecimentos, né? E eu queria trazer para a realidade delas, porque é isso, elas sabem o que é falta de água. Isso não precisa de uma crise hídrica para uma criança de alguma favela saber o que é não ter água, né? Então, foi bem interessante, porque elas conseguiram realmente entender. É isso, mesmo crianças atingem assunto com profundidade. Desculpa. E essa questão também da profundidade, que eu acho muito importante, porque às vezes a educação ambiental ela é vendida num nível muito superficial, num nível enfim, eu não gosto porque não é falar mal de nenhum deles, porque todos eles são necessários, mas é fazer alguma oficina de reciclagem, de reuso, fazer um brinquedo para uma criança com alguma coisa que ela iria descartar, e eu acho isso muito importante, muito necessário, mas tem como trabalhar com mais profundidade com a educação ambiental, com crianças mesmo, elas sendo muito pequenas. E acho que eu vou conseguir falar outra, rapidinho. Manda rapidinho, a gente vai. A segunda foi numa colônia de férias que eu trabalhei, e aí o ambiente foi a praia. O ambiente da colônia de férias foi a praia. Enfim, estamos no Rio de Janeiro. Muito legal, ele é lá de fora, né? Sentar nos muros de uma escola, mas foi muito menos profundo, mas foi muito mais ativo da parte deles. Por quê? A atividade realizada foi, a gente só pegou, o espaço era delimitado, né? A gente estava trabalhando com criança, uma colônia de férias, não era a praia inteira que eles podiam acessar. A gente dividiu eles em 2 grupos, o espaço em 2 grupos, e pediu para eles catarem o lixo que tivesse na praia. Então, eles cataram, a atividade foi simplesmente essa, eles cataram e era uma competição de quem catava mais lixo, né? E no final a gente conversou, simplesmente conversou, não tinha um roteiro pronto, mas a gente conversava e via o que eles observavam dali, né? E o que eu acho muito interessante é porque isso é um lugar onde eles estão acostumados. Primeiro que é um lugar natural, né? É muito importante crianças terem esse contato com a natureza. A gente cada vez mais, o ser humano cada vez mais se exclui, se esconde dentro de suas casas, seus apartamentos. A gente está vivendo um período onde isso é necessário, mas a gente já fazia isso, né? Então, levar sempre a natureza é muito importante para que eles tenham contato com essa parte real, com essa parte material, porque a outra, como eu falei da escola, é abstrato, querendo ou não abstrato. A gente traz isso para a realidade deles, mas é política, é distante, né? Não é o sentir a areia, ver o lixo, enfim. E você olhar um lugar onde eles estão acostumados, porque a praia é um lugar que eles frequentam. Aqui no Rio de Janeiro, praias são frequentadas, com bastante gente frequenta a praia. Então, eles irem e terem um novo olhar para aquele ambiente que eles já estão acostumados, né? E foi isso, foi simplesmente uma conversa, eles viram o que eles cataram mais, e foi claro, assim, a gente tinha a lista do que é mais recolhido nas praias do mundo, e era correspondente, e a gente falou sobre isso. Eles viram o que foi a coisa mais bizarra que eles encontraram, tinha cabeça de boneca, tinha isqueiro, enfim, aí eles ficavam chocados como as pessoas jogavam aquilo, como aquilo ia parar lá, e perguntavam pra gente. A gente discutia se era do pessoal que era da areia, né, dos banhistas, ou se vinha do mar. Enfim, foi muito interessante, foi uma coisa com pouco roteiro, pouca necessidade de material, de tudo, mas é a curiosidade da criança, ela observar ao redor dela e encarar a natureza, né, com esse novo olhar. Sim, é muito interessante, porque você traz esse olhar da conscientização, até da questão do carinho, da identificação que eles têm com o local, né? Então, ele traz essa questão da educação ambiental para algo que vai ficar para sempre, né, na vida deles. Muito interessante. Trazendo para um outro nível, né, uma esfera mais governamental, eu queria te perguntar agora, mudando, né, o olhar, já que a gente falou dessa parte mais prática, educativa e local, agora de uma maneira mais geral, quais seriam, não sei, umas políticas públicas brasileiras ou até internacionais que você considera que atuam nessa promoção da educação ambiental? Eu trouxe aqui algumas coisas, mas eu queria lembrar lá da nossa primeira pergunta, da minha primeira resposta sobre como é abrangente, né? Como a educação ambiental e meio ambiente se relacionam com diversas áreas. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que eu pensei, mas existem muitas outras coisas, e eu acho incentiva todo mundo a pensar dentro da sua própria área o que elas acham que a política pública podia mexer com o meio ambiente aí. Mas vamos lá.
Primeiro, eu acho que é a criação, principalmente isso é um problema que eu vejo muito no Brasil, mas a criação de mais espaços de natureza acessíveis. Eu estava conversando sobre a praia, no Rio de Janeiro isso é bem comum, mas de outros lugares, né? Não é só a praia que é a natureza. E eu acredito que a gente tem que ter lugares sempre para isso. Como falei, o ser humano está se afastando da natureza, a gente tem que voltar para isso, mas aí a gente quer levar as crianças, os pais ganham consciência, enfim, a professora passa isso em aula, ou enfim, passa isso na televisão e as pessoas, os adultos ficam conscientes, então como eles vão, aonde eles vão. Então, acho que uma política pública que resolve outras coisas também, não só relacionadas à educação ambiental, seria a criação de mais espaços com natureza acessíveis. E o que eu estou querendo dizer como acessíveis? Baratas, né, que ou não tenham custo, ou sejam baratas para se entrar, perto das pessoas, que as pessoas não tenham que percorrer uma distância. Isso é um problema do Rio de Janeiro. A gente tem praia, mas é distante das áreas mais populosas da cidade. Seguro, também outra questão que pode ser discutida principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E para todas as pessoas, como, por exemplo, pessoas com deficiência, elas estão conseguindo acessar esse lugar? Pessoas idosas que, enfim, andam com bengala, ou têm alguma dificuldade motora, ou visual, elas estão conseguindo acessar esse lugar? Então, enfim, que tenham todos esses pontos aí, porque não adianta ser só uma coisa que funcione na teoria, tem que funcionar na prática, né? Depois da criação desse lugar, seria a promoção desses lugares, né? Porque às vezes esses lugares ficam meio que escondidos, as pessoas não sabem da existência dele, infelizmente, ainda existem muitos lugares que são escondidos. Mas a promoção, além das pessoas saberem que existe, terem coisas interessantes para se fazer lá, porque esses lugares têm que disputar com uma narrativa que é muito atraente, que é muito vendida hoje em dia, com o shopping, com o cinema, com outros tipos de lazer, né? Então, eu acho que tem que ter promoção desses lugares e ter uma educação, entre essas coisas interessantes até lá, eu coloco aqui uma educação ambiental formal, institucionalizada, né? Então, ter lá educadores ambientais com propostas, com jogos, com trilhas, com, enfim, tem diferentes maneiras de fazer isso, mas para dialogar não só com crianças, porque também várias vezes esses lugares focam em crianças, mas para dialogar também com qualquer público que vá lá, né? Que possa se interessar. Outro é que os espaços públicos possam ter serviços como coleta de lixo, né? Seletivo, esses locais também possam ser... A educação ambiental possa ser também, outro ponto, a educação ambiental ela possa ser vista desse jeito mais amplo, e aí ser falada, por exemplo, em um serviço de coleta, enfim, seletiva ou não, que a gente possa ter isso nos canais de governo, enfim, eu não sei se isso, todos os governos têm isso, mas no Brasil a gente tem um canal que é bancado pelo governo, então existia ali a educação ambiental, né, promover a educação ambiental nos espaços públicos onde o governo tem esse poder, né, de exercer e incentivar isso a lugares que são acessados por todos, mas que são particulares, né? Tem como eles darem incentivos, como eles promoverem, eles se tornarem parceiros, coisas desse tipo. Aí existe a questão da educação ambiental no ensino, que aí seria, ou existe uma disputa de narrativa aí sobre a criação ou não de uma educação ambiental formal como uma matéria, mas é uma possibilidade que eu acho que tem que ser analisada a cada caso, a cada país, enfim, como isso iria funcionar, mas existe a possibilidade da criação de uma matéria de educação ambiental e que isso é responsabilidade do governo, ou, né, já que se não for optar por isso, que não é o geralmente mais aconselhável entre a maioria dos especialistas, dar a formação continuada para professores, porque os professores são pessoas que têm sobrecarga, principalmente no Brasil, de novo, vou falar muito da nossa realidade, mas tem sobrecarga de assuntos a serem abordados, além dos normais que eles têm que dar às matérias, propostas, eles têm responsabilidade com outros temas transversais, não só a educação ambiental. Então, eles têm que ter formação para poder conseguir dar conta desse assunto, né? E eles têm que ter um ambiente onde isso possa ser proporcionado, né? Um ambiente menos formal, um ambiente talvez onde esses alunos possam sair da sala de aula e ir não necessariamente para uma visita em algum lugar que gaste dinheiro, um ônibus, mas ter uma aula no pátio. Será que a educação que tem sido proposta por aí são educações que têm são capazes de ter diferentes formatos para conseguir dialogar melhor com esses alunos, né?
Então, foram essas que eu levantei aqui, mas como eu falei, existem muitas outras possíveis para se fazer isso. Sim, claro. E você considera, eu acho que você falou muito sobre essa questão da reciclagem, misturada também com as políticas e a forma como o governo pode participar e colocar a educação ambiental a serviço da população. E eu acho que você poderia falar, não sei se considera talvez a reciclagem ou esse tipo de iniciativa como um dos pilares de funcionamento da educação ambiental na nossa sociedade, alguma coisa. Eu acho que é uma das maneiras que é mais promovida a educação ambiental, é a reciclagem. Eu não acho que é o melhor meio, porque, enfim, não sei se todos conhecem os 3 R's, mas a reciclagem não é o primeiro deles, a gente tem que focar na redução, e aí só depois na reciclagem, só depois do reuso. E ainda tem isso, na verdade, muitas vezes o que é promovido é o reuso, né? Nem a reciclagem, né? Que as pessoas não sabem direito os termos para usar corretamente. Mas, assim, isso eu acho para a educação ambiental. Agora, a nível de governo, eu acho a reciclagem muito importante para a diminuição do lixo, eu acho que isso é uma política pública que tem que melhorar bastante, enfim, no mundo, no Brasil nem se fala. No Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, coleta seletiva, mas as pessoas não sabem que o serviço público faz coleta seletiva, as pessoas não têm nem essa informação. E então isso é culpa do governo, né? Não divulgar uma informação de um programa que ele tem e que melhora muito, enfim, não só a vida das pessoas no geral da sociedade que ele foi escolhido para governar, quanto, enfim, a própria gestão dele, né? Quanto mais reciclagem, enfim, menos ele tem que pagar a terra sanitária distante, vai gastar combustível, enfim, é outro município, enfim, tem muitas problemáticas. O lixo é uma questão complexa, e quanto menos a gente chegar a esse final, né, mais melhor. Então, a reciclagem teria que ser um pilar, eu acho, da política pública, sim. Até de acordo com a sua fala, também, né, fica aparecendo nas entrelinhas que, além da reciclagem e dos R's, como você estava falando de alguns exemplos assim, parece que a comunicação seria um desses principais pilares, né, para colocar em ação real a educação ambiental. Acho que é muito importante relembrar isso, né, a comunicação e a participação de todos nós como cidadãos e como muitos aqui como educadores ambientais, como qualquer profissão, na verdade, né, que eu acho que é importante também trazer, como você falou, que a educação ambiental ela vai além. E é muito bonito dizer que a educação ambiental faz parte de todos os trabalhos, porque todos nós trabalhamos para o meio ambiente, porque todos estamos dentro do mesmo planeta, lutando, né, pelas mesmas causas. Deveria ser visto mais assim do que simplesmente confiar nos educadores ambientais para que essa educação ambiental seja colocada em prática, né? Eu acho que a gente tem uma pergunta do público bem interessante aqui, da Vanessa. Ela está perguntando que existem autores como Tim Ingold, Isabel Carvalho, Simone Sato e autores indígenas que fazem a crítica frutífera sobre essa dicotomia entre a natureza e a sociedade. E ela está perguntando, gente, como o discurso dos educadores ambientais pode ajudar a transcender essa separação já está obsoleta? Isso é muito importante, porque é isso. Existem vertentes de educação ambiental, né? E uma é mais prática, que é atuar isso na reciclagem e tudo mais, e existem críticas a elas, e uma das críticas é isso, é desse olhar que a gente tem como sociedade, é um olhar, enfim, ocidental, né? Que a gente separa tudo em caixinhas, a gente estuda as coisas assim. Não é como se fosse um problema do final da cadeia, né? É um problema do início da cadeia inteira. A gente separa as coisas para poder estudar. Foi como a gente organizou a nossa sociedade, o pensar, a nossa ciência. Então, indígenas e, enfim, pessoas de outros lugares, né? Não só os nossos indígenas aqui no Brasil, mas sabedorias orientais, e elas falam sobre isso, sobre como ter esse olhar integrado, né? É muito importante, a gente se esquece disso, eu não lembro em qual pergunta eu mencionei isso, mas lembrar que a gente é a natureza, o homem é a natureza, né? E as pessoas têm dificuldade, inclusive na faculdade, as pessoas tinham dificuldade de entender isso, na faculdade de gestão ambiental, as pessoas que a gente falou mais de educação ambiental, entre engenharia e gestão, a gente trabalhou mais educação ambiental na gestão, as pessoas tinham dificuldade de entender isso, de que a gente é natureza, a gente não está afastado, a gente não é outra coisa, vamos lidar com o outro, vamos lidar com... É isso, a gente está aqui, a gente enfim, é mamífero, a gente está em todas essas classificações, a gente vive nesse mundo, a gente não consegue viver em outro, independente dele, não existe planeta B, como você estava falando, né? Então é isso, a gente está integrado, está tudo integrado.
Então, é muito importante para os educadores ambientais conseguirem mudar essa ideia deles próprios, mas que a culpa não é deles, é isso, é do sistema. Eles foram provavelmente ensinados assim, a educação ambiental que eles foram ensinados foi essa. E é muito importante eles mudarem para poder mudar a visão das pessoas com quem eles vão dialogar, né? As políticas, enfim, foi um educador ambiental dentro de uma instituição pública, enfim, a própria instituição pública tem que mudar essa visão para como vai tratar as coisas, ou de uma empresa, enfim, essa educação ambiental em todos os setores, mas isso é muito importante, porque senão a gente vai ficar mudando o final da cadeia, a gente vai ficar tratando sempre do final da poluição, do resíduo, dessas coisas, e não mudar o foco, né, o gerador desse problema, e aí sim conseguir mudar tudo e, enfim, melhorar. Eu já dou até um spoiler que a gente já está planejando um outro webinar exatamente sobre essa discussão da educação e da parte de comunidades indígenas, então fiquem de olho nas nossas plataformas. Mas você tem algum comentário específico sobre essa relação da educação ambiental com indígenas, alguma coisa que você gostaria de trazer, porque ela menciona também isso? Não, eu acho que é importante, de novo, destacar essa conexão, né, entre educação ambiental e as ODS, porque eu realmente acho que a educação é a chave para as ODS darem certo, né? E como eu falei que a educação ambiental, ela mexe com vários, eu dei só exemplo de alguns dos ODS que ela toca, né? Mas existem muitos outros. Então, eu acho que ela é uma chave, ela é uma ferramenta para poder atuar nisso e poder promover a educação ambiental, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E eu acho que principalmente também outra coisa que eu queria destacar, que é uma coisa que eu acho muito parecida de educação ambiental com as ODS, é a questão de tratar com as pessoas a nível local, né? Que às vezes a gente pensa grande, a gente quer mudar, enfim, o sistema e quer ir lá para a última meta, para uma coisa ambiciosa, mas ele sempre lembra que existe o local que a gente tem que começar aqui e fazer o que nos é possível, né? E aonde as pessoas vão ser impactadas diretamente. E lembrar, né, que como você falou, é um ciclo, tudo está integrado, né? Essa é a grande questão dos ODS, e até a grande diferença, né, das metas do milênio anteriores é caracterizar e integrar todas essas metas em um contexto que leva em consideração os fatores sociais, a pobreza. Então, tudo isso não tem como você lutar por um ODS, você está lutando por todos, né? Então, nós fazemos muitas coisas aqui do laboratório sobre a questão de proteção dos oceanos, mas é claro que a educação ambiental, tá, como você falou, numa educação ambiental que é realizada na praia, ela não te traz só conhecimentos costeiros, ela te traz conhecimentos para a vida toda, né? Então, muito interessante a sua colocação, Gabi. Tem uma outra pergunta sobre experiências midiáticas que se destaquem na educação ambiental. Você conhece alguma que gostaria de citar, fora o laboratório com a EDPA? Eu acho que existem muitas pessoas hoje em dia, principalmente na plataforma do Instagram e do YouTube, né? Esses divulgadores, esses influencers que estão fazendo isso, que são pessoas ligadas ao meio ambiente, que, enfim, vieram dessa trajetória e que estão aí tentando ser porta-vozes disso, né? Mas eu acho uma coisa que eu acho eu posso conectar com a pergunta anterior, que a internet nos deu a possibilidade da gente conectar com gente de longe da gente, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar muito isso, pensando em pessoas, eu não vou dizer aqui um nome ou uma experiência em si, mas se conectar com, enfim, pessoas com uma visão diferente da sua, saindo do Ocidente, saindo, enfim, do Brasil, de onde você estiver, saindo do meio urbano, que é o caso onde eu estou, eu acredito que a maioria daqui está, indo, por exemplo, existem muitos influencers indígenas, né? Como é a visão de mundo deles. E às vezes não são nem pessoas que estão falando só sobre o meio ambiente. São só pessoas que estão falando sobre a vivência indígena, que já vai falar muito sobre o meio ambiente por si só, né? Então é isso, tipo, eu acho que a coisa mais importante midiática que a gente tem hoje em dia são os influencers. Vejam, não só influencers já famosos, já com esse nome, mas pessoas que estão dispostas a colocar suas vidas, a exibir suas vidas, de uma maneira que a gente consiga ter um outro olhar para o local onde a gente vive e repensar a nossa própria vida e, no caso aqui, né, as próprias ODS, repensar, tipo, como aqui a aplicação seria diferente de lá, ou sobre a educação ambiental, como eles veem o meio ambiente, o que faz sentido para você, o que não faz, enfim. A outra pergunta é similar, mas também pode ser uma resposta um pouco diferenciada, sobre a maneira de conscientizar a população, né? Então, você pode dizer que essas mídias estão tendo esse papel de conscientização, mas se você gostaria de falar um pouco mais sobre quais seriam as chaves de conscientização para que as pessoas se tornem mais ativas
nesse universo de implementar os ODS, de ter uma educação ambiental que perpassa todos os setores e atividades da vida das pessoas que estão aqui com a gente? Bom, eu acho que não existe uma chave. Cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa. Não existe uma chave mágica que vai resolver tudo. Se fosse, era muito bom, era muito fácil, a gente já tinha resolvido. Mas eu acho que é conhecer o seu poder. No caso, enfim, falando aqui de pessoas, né? E o seu poder, estou dizendo a nível individual e a nível, enfim, de onde você trabalha, qual é a sua profissão, onde é o lugar que você está, o que você pode fazer ali, né? Nos dois níveis, tanto da educação ambiental quanto das ODSs. E eu acho que é dialogar de uma forma acessível. Eu acho que é isso que é mais importante. Por isso que eu falei antes sobre a coisa local. Porque muitas vezes, enfim, tratando aqui da minha área do meio ambiente, a gente coloca, sei lá, buraco, enfim, uma coisa que foi moda antigamente, buraco na camada de ozônio. Entendeu? Que é um negócio que a pessoa, o que é isso? Como isso me afeta? Que gás é esse? Entendeu? Não faz sentido para ela. E quando você aproximar isso dela, né? Quando você aproximar, não necessariamente às vezes essa pauta você não vai conseguir aproximar, então aproxima outra coisa, né? Aproxima outra experiência, uma coisa que olha para o seu redor e vê que aonde você está, como eu falei, enfim, não só a nível individual, mas na empresa onde você trabalha, enfim, olha para lá e vê o que dá para aplicar aqui, o que é possível dialogar com essas pessoas, onde eu vou conseguir atingir elas, o que impacta na vida delas realmente, para realmente ser uma melhora que ela consiga ver, nossa, realmente, eu não estava preocupado com o meio ambiente, agora esse pessoal falou disso, eu vi realmente um problema que eu não estava vendo antes. Ou as pessoas, eu não me mobilizei, outras pessoas se mobilizaram por alguma coisa, deu resultado. Né? Então, ela vê o poder dela de ação ali, nem que seja uma coisa como uma reciclagem, uma coisa concreta ali, seja como uma pressão para alguma coisa ser feita. Eu acho que é isso. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas esqueci. Eu acho que você está querendo dizer, como a gente fala, né, que são muitas gotinhas em um oceano de muitos problemas e muitos questionamentos, mas cada gotinha dessa, na verdade, importa, né? Cada trabalho de todos nós e as mudanças do dia a dia, as mudanças a longo prazo, né? Gostaria de perguntar a vocês, coloquei aqui no chat, se alguém tem mais alguma pergunta. As perguntas que chegaram no slide, eu vou apresentar aqui mais duas, só me lembrando. Eu tenho uma pergunta aqui sobre as controvérsias dos ODS. Está ressaltando aqui o ODS 7, energia eólica estando como mal colocada, porque poderia afetar o ecossistema inserido com perda de diversidade de aves. Essa daí poderia ser uma pergunta para mim, né? Eu trabalho com energia eólica e energias renováveis, mas você que está respondendo, Gabi. Bom, eu acho que, assim, não existe impacto zero, né? Isso é uma ilusão. Não existe impacto zero. A gente, enfim, não é só o humano que impacta, né? Enfim, os bichos impactam, tudo impacta. Você gera alguma coisa sempre. Então, não existe impacto zero. Então, existe uma avaliação. Você tem que avaliar, e eu não estou falando que essa avaliação é simples, ela é muito complexa, ela envolve muitas coisas, e não só muitos setores também, enfim, aí você vai fazer um negócio que vai desagradar um outro setor, enfim. Estou falando a nível de país, né? Pensando nisso de energia, então estamos aqui trabalhando a nível de país, né? Então, não existe uma resposta correta, impacta sim, vai gerar, esses impactos têm que ser analisados, esses impactos têm que ser mitigados, esses impactos têm que ser não só analisados no sentido depois que já foi, né? Antes, quais são os impactos? Será que dá para amenizar antes da instalação? Será que dá para instalar em um outro lugar? Qual vai ter o menor impacto? E depois, mediante esse menor impacto, fazer a mitigação disso, trabalhar na sociedade e aí, enfim, sempre, pelo menos a nível de Brasil, a gente tem aqui, quando você gera algum impacto, uma das coisas que você tem que fazer com a comunidade que foi atingida é a educação ambiental, então tem tudo a ver, mas de conscientizar aquelas pessoas, enfim, energia é necessário para o nosso estilo de vida. E aí, se a gente for repensar isso, de diminuir a quantidade de energia que a gente precisa, a gente tem que repensar nosso estilo de vida. E a gente tem que estar disposto a isso. E aí isso tem que ser um acordo do país ou, enfim, do planeta inteiro, porque, como a gente falou, é um ciclo. A gente não está aqui sozinho. Se só a gente resolver o nosso problema, a gente, enfim, Brasil, mas onde você estiver, se a gente decidir, isso vale alguma coisa, mas não é o suficiente. Então é isso, a gente tem que tentar minimizar o quanto der, o máximo, e com todos os custos que isso envolver, mas também repensar o modelo. E isso vai ter um custo muito alto, repensar o modelo.
Sim. E além de mitigar, a gente, né, como você falou, dos R's, né, a gente tem que prevenir. Então, até nesse caso da energia eólica, tem muito a ver com as avaliações, as análises pré-desenvolvimento dos parques. E depois até a pessoa que perguntou pode entrar em contato comigo, eu posso falar um pouquinho sobre até o meu projeto, sobre essa parte de energia eólica específica, se você tiver curiosidade. Uma outra pergunta bem interessante que a gente mencionou aqui nas entrelinhas, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, tem sido um ano muito complicado para a educação, né? A gente está aqui celebrando também o Dia da Educação, então com muitas mudanças, muitos desafios. Você como professora, né? E nós do ramo da educação temos visto um desenrolar de situações que não eram, né? Não tinham como ser previstas. E a pessoa está perguntando justamente como você acha que ficou, como se você sabe como ficou, se tem acompanhado a situação da educação ambiental nas escolas em meio a essa pandemia. Olha, eu acho que a educação, enfim, pelo menos a nível de Brasil, de novo falando aqui da realidade onde eu vivo, é muito complexo. É muito complexo em termos de, enfim, eu não sou mãe, eu sou professora de graduação, então é bem diferente, né? Acho que para graduação é bem mais fácil, bem mais tranquilo se adaptar a esse meio. Mas eu acho muito complexo, eu acho que teve diversos problemas aqui. Enfim, eu acredito que em todos os países, mas aqui mais do que alguns, menos que outros. E eu acho que isso que mais sofreu, enfim, obviamente isso são, enfim, tirando a educação em si, né? Sem falar das pessoas, das perdas, de tudo que as pessoas estão passando e tudo mais, tanto os professores quanto os alunos, quanto os pais. Mas falando da educação em si, do ensino, eu acho que o que mais sofreu foram esses temas transversais, que deveriam ser abordados. E é isso, no meio de tanta loucura, no meio de ter que fazer tanta coisa, não deu para dar conta disso. Mas, ao mesmo tempo, é uma perda de oportunidade, porque uma pandemia é um ótimo motivo para se falar sobre educação ambiental. Como eu falei lá, quando eu falei na creche, que eu falei sobre crise hídrica, que era uma coisa que estava acontecendo no momento, enfim, tinha passado há pouco tempo a crise hídrica, então a pandemia tem fatores ambientais envolvidos e seria uma ótima oportunidade para ser trabalhadas, enfim, tanto a nível de falar mesmo sobre a pandemia, quanto usar, enfim, o meio ambiente e a pandemia como mote para muita coisa, para matemática, enfim, é um tema transversal, né? Então, para usar para matemática, para usar para história, já existiram pandemias antes, onde, como as pessoas lidaram, agora vacina, falar de vacina, sobre como isso foi feito, revolta da vacina no Brasil, enfim, existem muitas oportunidades a ser trabalhadas, mas não é fácil, principalmente com a carga horária que as pessoas têm, com o estresse que elas estão lidando, então dá para entender quando esses temas não são trabalhados, mas é uma perda de uma oportunidade onde, enfim, os superiores, os diretores, o governo e tudo mais, poderiam dar incentivos para as pessoas, enfim, ideias e promover meios e ajudar as pessoas a conseguir trabalhar esse tema tão importante, né? Porque esse momento histórico que a gente está vivendo vai ser importante para o futuro. E está sendo importante, enfim, como a gente está lidando com isso é importante para a propagação do vírus ou não. Então, se isso fosse abordado na escola, a gente tinha um ganho muito grande, eu acredito. Nosso tempo está acabando e aproveitando essa pergunta, eu acho que eu gostaria que você finalizasse com talvez um trecho mais de esperança, se possível, né? Isso que você está dizendo agora, o que é essa educação ambiental, então, até nesse contexto pós-pandêmico, com tudo isso que a gente aprendeu, né? Pensando nesse quesito, não das dores, mas pensando nos aprendizados, como você vê daqui para frente a questão da educação ambiental nas nossas vidas, tendo esse contexto pós-pandêmico até. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Se vocês têm mais perguntas para enviar, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar buscar responder da melhor maneira possível. Como a Juliana estava explicando aqui no chat para as pessoas que viram, nós vamos enviar os certificados para os e-mails dos participantes que foram colocados no formulário. E se você não preencheu esse formulário, por favor, coloque aqui o seu e-mail para a gente. E eu agradeço muito a presença de todos e gostaria, Gabi, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, eu acho que a pós-pandemia vai ser um lugar onde eu espero que a gente tenha aprendido, eu acho que é uma coisa que eu vejo ao meu redor, pessoas tendo aprendido, que elas precisam de menos. Como eu falei lá, que a gente estava falando sobre mudar, a gente falou da ODS sobre mudar o consumo, a gente falou aqui sobre energia, que a gente vai ter que mudar tudo, então eu acho que a gente viu que a gente precisa de menos,
do que a gente achava que a gente precisava e que a gente precisa de mais pessoas e mais lugares e menos coisas. Eu acho isso muito importante também para a educação ambiental, né? A gente reconhecer no outro, na família, nos amigos, essa falta que está fazendo, quanto isso é importante, e aí buscar, enfim, a nossa felicidade, enfim, em vez no consumo, em vez em mais coisas, buscar nisso. E eu acho que também uma coisa muito importante para a educação ambiental que vai acontecer, eu espero que aconteça pós-pandemia, é a ocupação desses lugares, que eu falei, ainda, pelo menos aqui no Brasil, existem poucos, não são tão acessíveis e tudo mais, mas que vai ter valorização de espaços assim. A gente passou tanto tempo dentro de casa querendo sair, e eu espero que a gente não saia tanto para shoppings e restaurantes e possa sair para praia, para parques, para tocar no meio ambiente e ver mais isso que a gente sentiu tanta falta nesse tempo. Muito Acho que obrigada, é isso. Gabriela. Então, queria agradecer também a participação, o convite aqui, as perguntas que as pessoas, todos que estão aqui assistindo, as perguntas que enviaram foram muito interessantes. Eu gostei muito, achei muito enriquecedor para a conversa, foram perguntas bem diferentes. E é isso, obrigada. Obrigada, Júlia, obrigada à organização. Em nome do laboratório, eu agradeço vocês novamente pela presença, as informações que foram dadas, e é isso. Fiquem com a gente, participem das nossas mídias sociais. A gente tem vários planos incríveis para esse ano, então fiquem com a gente, participem. O laboratório vai trazer muitas coisas boas para você, quem sabe novas parcerias com a Gabriela também. Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Obrigada. Podem saindo, que eu vou ficando por aqui para salvar os e-mails.